O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não existe um encontro mais especial para nós na condição de adoradores do que esse. É o nosso encontro pessoal, é onde abrimos o nosso coração, é onde suplicamos a Deus a bênção dele sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Colocamos diante de Deus todos os nossos anseios e deixamos nas mãos dele, acreditando, confiando que na mão dele há poder suficiente para solucionar todas as nossas questões. Quero nessa manhã deixar com você uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 107, o verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, o verso 13. É o que nós fazemos a cada manhã nesse encontro. Diante das tribulações, lutas que nós enfrentamos na vida, nós clamamos em nome do Senhor. Colocamos nas suas mãos, suplicamos as suas bênçãos sobre a nossa vida e temos a certeza que ele é poderoso para solucionar, resolver todas as nossas questões. A cada manhã, nesse canal, nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que aí ao seu lado, cada um de nós possamos criar um plano de estudo da Palavra de Deus. Nós não podemos menosprezar a Palavra do Senhor. Ela é regra de fé e prática para todos nós. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Nós não conseguimos sair um dia para trabalhar sem que primeiramente nós nos alimentemos. Nós também não poderemos sair para os desafios diários, enfrentar as forças adversárias, sem que também possamos estar revestidos e alimentados da palavra do Senhor. Portanto, hoje nós daremos início ao estudo de um novo livro, mas na verdade é o que nós fazemos a toda manhã, estudarmos um capítulo da palavra de Deus. Terminamos o segundo livro de 2 Samuel e nessa manhã nós iniciamos o primeiro livro, 1 Reis, capítulo 1, o verso 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Nós temos o desejo no nosso coração de estudarmos a Bíblia por completo. E nessa manhã, mais uma vez, nós clamamos a Deus para que esteja ao nosso lado, abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender as santas palavras do Senhor para os dias em que nós estamos vivendo. Nos capítulos a seguir, nós estudaremos o agir de Deus através da realeza dentro do contexto hebraico. Como Deus trabalhou com a realeza para conduzir o seu povo. Nessa narrativa da era de Salomão, nós iremos nos deparar com alguns quiasmos. São contrastes colocados entre os textos. Inicialmente, nós nos depararemos com o primeiro quiasmo entre o versículo 1 e o versículo 9, depois o versículo 2 e o versículo 8, e assim sucessivamente. Mas nós não podemos nos esquecer, é numa linguagem humana que Deus se revelou para cada um de nós, para que nós pudéssemos entender o plano divino, a maneira como Deus trabalha conosco, para que nós possamos ser aperfeiçoados na sua palavra, para que possamos nos encontrar com o nosso Deus e um dia vivermos com Ele por toda a eternidade. A idade chega para todas as pessoas. A idade chegou para Davi. Davi um dia tinha sido um jovem, forte, cheio de energia, lutou contra Golias e venceu. Mas agora nessa fase da vida, Davi já era um idoso. Ele não mais conseguia se aquecer com o próprio calor do seu corpo e foram em busca de uma jovem donzela para que pudesse cuidar do rei, se adeitar ao seu lado, para que através do seu corpo pudesse aquecer o corpo do rei Davi. Quero nessa manhã salientar um fato. Era uma prática medicinal daquela época. Não havia um outro método para que pudesse aquecer um corpo de um senhor que estivesse já na terceira idade. Eis a razão pela qual foram em busca de uma moça sulamita, chamada Abisag, para que pudesse estar deitada ao lado do rei Davi. Vale a pena salientar um outro ponto. Davi, nessa fase da vida, não a possuiu. Não era sua esposa. Davi não teve intimidade com Abisag. Ela não fazia parte do seu harém. Nesta fase da vida, já idoso, cansado,
Davi teria que tomar algumas decisões importantes dentro da corte. Ele teria que definir quem seria o filho que iria lhe suceder. Adonias era um dos filhos de Davi. Davi, na verdade, quando estudamos a palavra de Deus, vemos que ele negligenciou alguns aspectos dentro da sua própria casa. Adonias era um filho mimado. Adonias foi um filho que não recebeu a disciplina devida. Adonias, creio, devido à grande responsabilidade dentro da corte, Davi permitiu que Adonias vivesse do modo que ele bem quisesse viver. Adonias, sabendo que Davi era o responsável para nomear o seu futuro sucessor, ele busca usurpar o trono do seu pai. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos fazer uma reflexão. Independente da função que nós possamos ocupar, independente da responsabilidade que exerçamos nos dias em que nós estamos vivendo, nós jamais devemos negligenciar a nossa responsabilidade para com a nossa família. Quando nós o fazemos na infância, na fase adulta, nós choramos, nós pagamos um alto preço. Nós podemos ver o quanto Davi sofreu vivendo os últimos capítulos da sua vida pelo fato de ter negligenciado a educação dos seus filhos quando ainda bem pequenos. Embora a Bíblia descreva Adonias como sendo um jovem belo, alto, simpático, não eram características adequadas para assumir a liderança e o governo da nação de Israel. Diante dos planos que Adonias tinha no seu coração de suceder o seu pai no trono, ele convida seus irmãos e alguns amigos para que pudesse estar junto à fonte de Rogel. Ficava ao sul de Jerusalém, perto de Cedron. O objetivo daqueles festejos era oferecer sacrifícios a Deus, receber a bênção do Senhor e se intitular como sendo o sucessor do seu pai para que pudesse governar o povo judeu. Selar decisões pessoais, denominando como recebendo a bênção de Deus, isso não define a ação de Deus sobre a nossa vida. Adonias não tinha entendido isso. Deus tinha escolhido uma outra pessoa para suceder o rei Davi. Deus tinha escolhido a Salomão, não Adonias. Natã, conhecedor da conspiração de Adonias, ele toma as medidas necessárias. Ele conversa com Betseba e lembra ela que um dia Davi tinha prometido a ela que quem se assentaria no trono de Israel seria o seu filho Salomão. Natã era um homem de Deus. Natã era um profeta do Senhor. Natã age corretamente. Às vezes na nossa vida nós sabemos o que precisamos fazer, mas não agimos. Nós apenas colocamos nas mãos de Deus, mas não tomamos a devida ação como deveríamos agir. Não podemos cruzar os nossos braços e ficarmos na inércia e imaginarmos que Deus irá resolver todas as nossas questões, mas é necessário também agir. E foi o que Natã fez. Procurou a Betseba e pediu para que ela pudesse se apresentar diante do rei. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, no momento em que Natã aborda a Betseba, ele fala para ela que ela deveria salvar a sua vida. Natã, conhecedor das leis daquele período, ele sabia que Betseba e Salomão corriam o risco de morte. Ele sabia que naquele período, quando um rei se assentava no trono, para que não pudesse ter concorrente direto, ele mataria, eliminaria todas as pessoas que tivessem sangue real. Se Adonias se assentasse no trono e começasse a governar, consequentemente ele mandaria matar tanto Salomão como a sua mãe, para que não pudesse ter concorrente direto a governar a nação de Israel. É por isso que na sua fala pessoal com Betseba, ele aconselha: procura Davi antes que ele morra e salve a tua vida. Betseba, ao procurar Davi para uma entrevista diante do conselho do profeta Natã, ela declara para ele que Davi tinha feito um juramento diante de Deus em nome do Senhor que Salomão se assentaria no trono. Um juramento feito em nome do Senhor jamais poderia ser revogado. Aquele que o fez deveria cumprir ao pé da letra. Betseba foi muito honrosa no momento em que abordou a Davi. Ela declara para ele que ele deveria morrer em paz. As palavras de Betseba eram palavras de enobrecimento. Ela sabia que o fato de morrer e ser sepultado na sepultura dos seus antepassados era um ato nobre, era divino, era sinal de que essa pessoa tinha cumprido os seus propósitos, ela tinha sido fiel a Deus, tinha sido fiel à sua nação, e o seu povo agora em reconhecimento o sepulta com todas as honrarias.
Da mesma forma como Betseba se apresentou diante do rei Davi, o profeta Natã também se apresenta diante do rei. A pergunta que o profeta Natã faz ao rei Davi, a sua resposta revelaria quem de fato se assentaria no trono da nação de Israel. 1 Reis, capítulo 1, verso 32, a Bíblia diz o seguinte: Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. No mesmo dia em que o profeta Natã conversou com o rei Davi, foi nesse dia que Davi toma a iniciativa para convidar o sacerdote, convidar o profeta, o homem de Deus, e Benaia, seu comandante, para que pudesse fazer todos os preparativos para apresentar Salomão diante de Israel como sendo o futuro rei que governaria toda a nação. Salomão deveria ser transportado na mula real, na mula pessoal de Davi. Uma mula naquele período tinha um valor muito maior do que muitos cavalos. Era a razão pela qual Davi estava pedindo que o seu filho Salomão fosse transportado na sua mula, no seu transporte pessoal. Ele deveria ser levado até a fonte de Giom e ali deveria acontecer a cerimônia de separação, dedicação de Salomão para a função de rei de Israel. Mediante o versículo 47 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi chega ao final da sua vida, depois de nomear Salomão como sendo o futuro rei de Israel. Davi se inclina sobre o leito. Davi não se inclina para Salomão, mas Davi se inclina para Deus. Davi reconhecia que todas as bênçãos recebidas tinham provindo das mãos do Senhor. Ter alguém que pudesse se assentar no trono e que era da sua linhagem era a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele estaria naquele momento fechando os seus olhos para essa vida, mas o seu nome iria ser levado através do reinado de Salomão. Esta era uma bênção de Deus que nem todos os reis a tiveram, mas o rei Davi a teve nos seus dias. Nos versículos 49 a 50, nós vemos Adonias desesperado depois que tentou precipitadamente usurpar o trono. Sem saber o que fazer com a sua vida, ele busca a bênção e a proteção de Deus. Mas acredito que nós precisamos fazer o contrário. Antes de fazermos as nossas loucuras, nós precisamos diariamente buscarmos ao Senhor. Precisamos andar ao lado do Senhor, manter a nossa comunhão com Ele. O fato de Adonias entrar dentro do santuário e segurar nos cantos do altar, ele estava pedindo asilo, proteção dentro do santuário. Ninguém poderia matá-lo ali, com exceção apenas de alguém que tivesse cometido um assassinato, como foi a situação com Joabe depois da morte de Davi. Mas se não fosse um fato de assassinato, quem entrasse no santuário e segurasse nas pontas do altar, ele estava pedindo asilo e não poderia ser morto. Foi nesse momento que Adonias quis se colocar diante da proteção de Deus. Ele deveria ter feito isso antes das suas ações precipitadas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos tomar as seguintes orientações. Como diz o adágio popular, quem teme é porque deve alguma coisa. Adonias devia. Eis a razão do medo desesperador que tomou conta do coração de Adonias. É a razão pela qual ele corre para dentro do templo para pedir asilo dentro do santuário. Mas eu e você, nós não podemos nos esquecer diariamente, nós somos chamados a mantermos uma comunhão constante com o Senhor. Antes de cometermos os nossos pecados, nós precisamos diariamente mantermos a nossa comunhão com o Senhor, abrirmos o nosso coração, pedirmos a sua orientação e fielmente marcharmos seguindo as orientações da palavra do Senhor. Há uma segunda orientação para nós nessa manhã. Depois do governo de Saul, de uma forma desordenada, Deus levanta para governar o seu povo um homem segundo o seu coração, o rei Davi. Logo após Davi vem seu filho Salomão, mas nós não podemos nos esquecer. Salomão era filho de Betseba. Betseba foi aquela mulher que se envolveu com Davi com um ato de adultério. Fica claro para nós nessa manhã que Deus não pune os filhos mediante os erros dos seus pais. Cada um de nós seremos responsáveis pelas nossas próprias ações diante do nosso Deus. Por isso que a cada dia, eu e você, nós somos chamados a viver os ideais do Senhor.
Mas há um terceiro conselho para nós nessa manhã. Davi chega à terceira idade, mais cansado, aflito, vendo os conflitos dentro da sua própria casa. Ele poderia ter chegado com melhores condições de vida e de saúde, se ele tivesse conseguido administrar melhor a sua família, a sua saúde, o seu reino, se não tivesse se envolvido com pecados que não deveriam ter cometido na sua vida, ele teria mais possibilidade de chegar na fase final da sua vida com energia, com condições de usufruir de melhor qualidade de vida. Fica para nós nessa manhã algumas orientações, alguns conselhos para que nós possamos seguir na nossa vida, para que no final da nossa trajetória nós possamos descansar em paz, com melhor qualidade de vida e em paz com o nosso Deus acima de tudo. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que juntos possamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, age com misericórdia conosco. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.